Olá, gente, muito bom dia. Hoje é sábado, 14 de maio. E vamos lá, né? Ontem eu estava escutando duas histórias bem tristes. Uma mais triste, a outra é triste, mas não é trágica, né? Mas uma delas era bem trágica, de ex-testemunhas de Jeová. Porque eu acompanho muito esses casos das ex-testemunhas de Jeová. Um caso foi de um vídeo muito bem feito, como um documental muito bem feito, com atores, feito nos Estados Unidos, mas ele é traduzido, ele é dublado em português, então é super fácil, né, para entender tudo. E ele trata de uma testemunha de Jeová que ela era casada, ela era muito fiel à igreja dela, casou com um outro membro muito fiel, um membro de muitos anos na igreja também. Mas em uma oportunidade, no ano de 1975, a igreja deles, né, as testemunhas de Jeová, ensinavam que tinha uma profecia que dizia que o mundo ia acabar naquele ano, né, 1975. E aconteceu que eles estavam vivendo naquela época. E eles tinham filhos pequenos, bem pequenos, dois filhos, uma menina e um menino. E aconteceu que não acabou o mundo, né, como já sabemos. E o marido dela, ele começou a desconfiar das revelações, dos ensinamentos dos testemunhas de Jeová. E ela começou a esfriar na fé, começou a ter aquela crise de fé que todo mundo escuta. E ela não suportou, ela era tão fanática na religião que ela pediu o divórcio, porque ela disse que eu queria estar casada com um homem fiel, um homem que apoia os líderes, que apoia a igreja, que apoia, né, a doutrina, tudo. E ela viu que o marido dela estava fraquejando, né? Então ela disse, ela foi orientada pelos líderes dela em entrevista que se separasse desse marido que ele estava começando a desconfiar, né? E depois disso ela sofreu ostracismo, porque naquela igreja, naquela religião, o ostracismo é muito mais forte que em todas as outras que tem também, mas é menos. E nas testemunhas de Jeová o ostracismo ele é muito forte. A pessoa é deixada de lado, literalmente, fingem que ela não existe. Se ela é divorciada, muito mais se ela é desassociada, né, ou se ela é excomungada, deixa de pertencer ao grupo. E ela viu que no caso da mãe dela, que também era separada, também era divorciada, a mãe dela era muito ostracizada. E ela disse que ela não queria passar pelo mesmo. Então ela começou a buscar um novo marido, também fiel na igreja, porque ela queria ter um marido que acompanhasse ela nesse fanatismo religioso. E ela casou de novo, só que esse novo marido, ele era muito abusivo. Ele maltratava ela e ela até desconfia que ele abusava sexualmente da filha dela, da filhinha dela pequena. Não sei quantos anos, mas acho que tinha menos de 10 anos. E ela começou a relatar isso para os líderes, e os líderes disseram, não, né, não é prova ainda de que ele não seja boa pessoa. Ele batia nela, ele obrigava ela a ter relações sexuais, e ela desconfiava que ele abusava da filha, mas não tinha provas. Olha só. E ela continuava com esse homem porque os líderes dela incentivavam ela a continuar. E outra vez a situação ficou pior, ele começou a ameaçar ela. E ela, eu vou tentar lembrar de colocar o vídeo aqui na descrição do meu vídeo. Mas o caso é que ela sofreu tanto que eles chegaram a dizer, olha, você já se separou uma vez e agora você vai ter que aguentar com esse marido. Os líderes dela. Eles não dão a liberdade para o membro da igreja deles decidirem se eles querem se casar, se eles querem se divorciar, se querem ter filhos, se não querem ter filhos, se querem trabalhar, se querem fazer uma universidade ou não. Eles não têm essa liberdade. Os líderes decidem tudo. Olha, eu vou encurtar a história porque como eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, vocês vão poder ver, está em português. Ele terminou, ela se separou fisicamente dele, depois ela pediu o divórcio, depois ela voltou para aquele lugar onde morava a mãe dela, porque ela tinha ido morar num outro lugar nos Estados Unidos, tá? É uma família dos Estados Unidos. E ela voltou para a cidade, para o lugar da mãe, onde vivia a mãe dela,
E o marido, ela foi aconselhada pela igreja dela a trazer o marido dela de volta para ali e morar com ela, na casa dela. E ela o fez, só porque a religião dela mandou. Ela disse, você é casado e você tem que trazer o seu marido para dentro do seu lar. Não importa que ele seja violento, que ele possa estar abusando da filha, nada, 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 nada. Ela tinha que trazer o marido para junto dela de novo. Claro, né? Em todas as religiões, o homem é aquele que tem mais força dentro da igreja, né? Ele é o que trabalha, ele é o que paga as ofertas, os dízimos, né? Dinheiro para a igreja. Ele é aquele que trabalha como um burro de carga ali dentro da igreja para trazer mais membros para essa igreja. Então, a mulher sozinha, ela não é muito valorizada, ela não é nada valorizada. E ela trouxe esse homem de novo. Final, ela se separou de novo, ele não aceitou, e ele foi lá na casa dela e matou, primeiro matou ela, diante dos filhos dela, depois matou os 2 filhinhos dela, tá? Foi uma tragédia. O primeiro marido dela se afastou da igreja porque sabia que não era verdadeira, que estava ensinando coisa falsa, se casou de novo e estava muito feliz com a nova esposa. Chegou até hoje, não sei se ele está vivo ainda, mas ele está casado com a mesma mulher, feliz da vida. E ela já estava no seu segundo matrimônio, segundo casamento, e terminou com a vida dela e dos filhinhos dela. Tudo por quê? Pelo fanatismo dela na igreja dela. E por escutar demais aos líderes dela, que não são homens chamados por Deus. São homens comuns, tá? Que tiram as ideias deles para dar conselhos da cabeça deles ou dos outros líderes superiores dele. Eu sei que eu fiquei tão chocada com essa história. E eu pensei, bom, na igreja mórmon a gente não vê disso, né? Que eu até escutei que tem casos que o bispo aconselha a continuar casada, né? A salvar o casamento. Se tem uma situação de violência, eu já vi perto, né? Na mesma ala que eu tinha um caso de um homem que era violento com a mulher, mas ela era aconselhada a manter o casamento. E ele até foi chamado para ser oficiante do templo, porque ele queria muito, né? Ele estava lutando muito, mandando os papéis e estava lá enchendo a paciência dos líderes para ser um oficiante do templo, e foi chamado e era oficiante do templo. E ele batia na mulher, tá? Na minha última ala. E eu fico pensando assim, quando né? Por que aqueles membros tão fanáticos deixam a religião decidir tudo na vida deles? Tomar decisões que podem arruinar a vida delas. Podem destruir o futuro delas e dos filhos dela e da família dela. Os membros da igreja, do grupo Testemunhas de Jeová, que eles chamam Torre de Vigia, eles chamam Testemunhas de Jeová, eles chamam Salão do Reino, né? Tem vários nomes. Mas eles não fazem nada sem consultar os líderes, nada. Todas as decisões deles são embasadas no que dizem os líderes dele. E esses líderes nunca vão dizer nada bom para eles, sempre é o que é bom para a organização. E é tão evidente que são maus conselhos, que são conselhos ruins, conselhos para destruir a vida daquela pessoa, que tu vai vendo que a pessoa vai se deteriorando. Eu tenho uma irmã que ela tá lá na Testemunha de Jeová, a vida dela tá um desastre. E ela continua naquela fé, porque ela acredita realmente que quando ela morrer, se ela for fiel às Testemunhas de Jeová, ela vai ressuscitar num paraíso que vai ser aqui na Terra, né? Tipo um jardim, uma coisa fantástica. E ela aqui na Terra, ela não se importa com nada. Ela não tem nem já amor próprio pela vida dela aqui, porque essa vida para ela não tem nem valor. Tá só esperando naquele paraíso. Que, óbvio, não existe. Não existe. Mas eu fico pensando nessa família que a mulher foi morta pelo segundo marido. O que leva, né, uma pessoa a decidir tudo para agradar uma religião, para agradar aos líderes, né? Que decisões que tomam, tudo por causa da fé, né?
a pessoa podia viver tão feliz, tão livre, tão solta, tão contente, e progredir, e estudar, e trabalhar, e ter sua família, sendo uma pessoa livre dessa manipulação religiosa. Mas ela decide seguir, e ninguém decide de um dia para o outro. Ninguém decide ser fanático de um dia para o outro. Tem uma música em português, eu não lembro o cantor, mas ele diz assim, e eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo, quando começar a descobrir os meus segredos. Eu não lembro quem canta, tá? Mas eu fiquei pensando na igreja mórmon com essa música. Eu disse, claro, no início te tratam tão bem, né? A igreja é tão amável, os membros todos em cima de você, tratam você bem. E você até começa a ver algumas coisinhas meio estranhas, mas você, ai, todo mundo é tão bom, deve ser coisa da minha cabeça. E continua, e continua. E eles vão manipulando tanto você, tanto, e metendo na sua cabeça que ali é o lugar, que ali é o único caminho, que é a verdade, que tudo fora é um engano, é uma mentira do diabo, tudo é terrível lá fora, que quando você se dá conta, eles estão enfiando na sua cabeça ideias loucas, como essa menina que ela tinha que trazer o marido violento para dentro de casa. E ela o fez porque ela já estava totalmente manipulada. E não começa assim de um momento para o outro. Não é do primeiro dia que você vai visitar a igreja Testemunha de Jeová que eles vão te dizer, olha, você deve se batizar aqui, mas se algum dia os seus filhos abandonarem essa organização, você tem que colocar os seus filhos para fora da sua casa. Quem diz isso? Eles não dizem, mas depois acontece que um filho abre os olhos e não quer mais, e se ele sai da organização ou é desassociado, a mãe e o pai eles colocam o filho fora, para a rua, fora de casa. Então essa manipulação ela é lenta, ela é progressiva. E chega nesse ponto que a pessoa decide até as coisas mais importantes da vida dela por causa dessa religião. E eu sei que a igreja mórmon ela não está nesse nível de destruição, mas muito sutilmente tem uma boa quantidade desse veneno que ela coloca dentro das pessoas. Por que eu digo veneno? Porque ela vai primeiro com aquele bombardeio de amor quando você se batiza, e depois ela vai metendo ideias, né? Você não pode sair, você já tomou a decisão, você já se batizou, você já entrou na porta que conduz aquele caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Agora, se você pisar fora, você vai ser destruído, vai estar sujeito às bofetadas de Satanás. Lá fora, Deus não vai te ajudar, o Espírito Santo não vai te guiar. Todo aquele medo, aquele medo, aquele medo. E se você faz alguma coisa de errado estando lá, eles enchem você de vergonha. Você fica com vergonha. E você começa a se humilhar para poder ter um perdão de um Deus mórmon ou dos líderes, né? E você vai se maltratando, e você vai sendo infeliz, mas vai continuar vivendo naquela manipulação, porque sua mente já está manipulada. Você já não pensa por você mesmo, você pensa pela seita. Tá? Por isso que eu gosto de dizer que o membro fiel de uma religião é um robô. Ele não tem cérebro, ele não usa o seu cérebro. Ele deixou o seu cérebro guardadinho numa caixa no dia do seu batismo. E agora tudo o que ele pensa, ele diz, o que a igreja pensa em relação a isso? Se ele está por decidir alguma coisa, ele pensa, o que a igreja quer que eu faça numa situação dessa? E ele vai decidir tudo pela religião, tudo. Não importa até se isso vai fazer com que ele deixe de progredir na vida, se isso não é bom profissionalmente, tudo é bom para o reino de Deus. Eu estou contribuindo para o reino de Deus. Eu estou ajudando a causa celestial. Assim metem as coisas na sua cabeça. E no final termina assim como essa jovem. Igual a esses casos, tem muitos outros. Gente, a internet, se você entrar e começar a escutar histórias de ex-mormons ou de ex-testemunhas de Jeová, vai ver muito caso de destruição. Era isso que eu queria comunicar nesse sábado, tá bom? Um beijinho para todo mundo.